Oi, turminha, tudo bem com vocês? Eu, professora Natália de Carvalho, voltei aqui junto com a professora Camila de Carvalho, para mais uma vez aprendermos mais um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa, certo? Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual muito bacana, que é o artigo de divulgação científica. Você sabe o que é isso? Ele está presente, né, nas revistas científicas, em sites, em jornais. Hoje nós até trouxemos aonde que ele veicula. Então, ó, temos em pesquisas, em livros, nas revistas. E nos jornais. Vamos então aprender mais um pouquinho sobre isso. Artigo de divulgação científica, ele é um texto produzido a partir de pesquisas, de aprofundamentos teóricos e de resultado de uma investigação sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, certo? Então, as pessoas que escrevem esse artigo são pessoas que pesquisaram, são cientistas, eles estão contando um fato, né? Não é algo que é uma mentira, baseado no que eles pensam, não, através de algumas pesquisas. Então, a finalidade desse texto, né, é um texto discursivo que tem como objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica e aproximar a ciência do público leigo. Então, o que seria esse público leigo? São as pessoas que não têm noção nenhuma sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e a partir do momento que elas leem aquele artigo científico, elas passam a conhecer sobre aquele tema, aquele assunto, certo? Próximo. Isso, aí nós podemos encontrar os textos de curiosidade científica, a Natália já trouxe um pouquinho, mas aqui a gente pode ver, né, na tela, o Recreio, a revista Recreio, a revista CHC, né, e as Ciências Hoje, né, que é a famosa CHC. Quando a gente pensa um pouquinho sobre a CHC, a gente pensa um pouquinho sobre algo científico que é para você aí de casa, isso mesmo. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar uma revista para vocês aqui, ó, nessa revista está falando sobre a dengue, né? Foi uma doença e ele fala aqui, ó, um mosquito que incomoda muita gente. Então, nessa revista vai falar um pouquinho sobre como que é a dengue, quais são as características dessa doença. E é muito legal, eu garanto que lá na escola dele tem, né, Natália? Com certeza, lá na nossa sala de aula a gente leva, né, então os alunos sempre naquele momento de leitura, quando eles terminam uma atividade, eles sempre pegam uma revista para ler, CHC, porque vai ampliando, né, o horizonte, o conhecimento, e tem muito artigo bacana, pessoal. Sabe o que eu mais gosto, Natália? Qual? Aquele que ele fala da profissão. Ah, é verdade, eles adoram. Ele sempre traz uma profissão diferente, às vezes nem eu conheço. É verdade. Não é? Aí nós também temos outros artigos científicos que você também falou, né, Natália? O jornal, né? Sim. Se a gente folhear o jornal, hoje em dia não é muito utilizado o jornal, né, Natália? Hoje em dia é mais online, né? Isso, acessa mais pelo celular, pelo tablet. Isso mesmo. Mas ele tem vários conteúdos. Sim. Ele tem conteúdo sobre, né? Esse já é mais pro adulto, né, Natália? Sim. Mas tem aquele de... Tem o caderninho específico para as crianças, que também trazem algumas pesquisas, né? Alguns artigos científicos. Isso. Ô, Natália, você lembra daquele jornal? Joca. Joca, ele é muito bacana e ele traz vários artigos científicos, né? Isso. Textos de opiniões, né? Artigos de opinião, é muito bacana também. Isso mesmo. Olha quanta coisa a gente aprendeu. Não é? Aí nós temos esse daí que a gente também tem esse livro, né? Azul que nós temos aí na mesa, né, Natália? Sim. Que ele traz um pouquinho, né, de um artigo científico feito por uma pessoa que é leiga, mas ela está ali estudando sobre determinado assunto. Isso mesmo. E aí, por último, nós temos, né, os famosos livros, né? Que a gente já tem falado muito sobre leitura aqui. Verdade. E aí, hoje, nós trouxemos aqui um artigo científico muito bacana. Por que sentimos água na boca? Por que será? Então, a gente precisa ler para a gente entender o porquê. Vamos lá para Camila? Isso, vamos aqui na tela. Entenda a importância da nossa saliva na hora de comer. Chiquinha, o almoço está pronto. Fiz a batata frita que você pediu. Ai, Natália, só de olhar essa imagem. A boca fica cheinha d'água. Ai, que delícia, ó. Dá uma delícia. Então vamos lá, olha na tela. Só de ouvir essas palavras, sua boca se enche d'água, de saliva,
antecipando-se a comida de que já vai entrar na boca e precisa ser digerida. De fato, a digestão começa na boca, onde os alimentos são picados, triturados e esmagados. Tudo isso antes de serem conduzidos ao estômago. E pasme, se a boca não se enchesse de saliva, não seria possível nem engolir o alimento, nem saber o que você tem sobre a língua. Você sabia disso, Natália? Não sabia. Olha que bacana, que papel, né? Que função excelente que a saliva tem, que a gente nem faz ideia. Isso mesmo. Olha lá, continuando na tela. Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção aumenta quase 10 vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. A saliva que enche a boca nessas horas é essencial por várias razões. Primeiro, somente quando dissolvidos na saliva é que pedaços microscópicos desprendidos dos alimentos chegam até as papilas gustativas, que sinalizam ao cérebro o tipo de comida que você tem na boca. Presta atenção nisso, Natália, antes mesmo da gente pensar em comer, né? Sim, se a gente só sentir o cheirinho, a boca já fica cheinha d'água. Isso e mesmo. É verdade, né? É. Quando a gente sente o cheiro, assim, ó, daquele bolo quente no forno. Eu adoro, sabe, Natália, quando a minha mãe fala assim, é porque depois que a gente sai da casa da mãe, né? Ela fala assim, vem almoçar aqui na minha casa. Aí eu fico, o que será que ela vai fazer? Quando ela fala que é a minha comida preferida, ó, até agora já sentiu? É verdade. Falou que é na comida preferida, que a preferida, a comida feita pela mãe ou pela avó. Ai, que delícia. Ó, a boca já fica cheinha de água, gente. Exatamente. Vamos lá continuar, Natália. Água, sal, ácido, doce, proteína ou água amargo e, portanto, potencialmente nocivo, nada bom de ser engolido. Assim, além de reconhecer o alimento pelo gosto, o seu cérebro já vai preparando o corpo para a digestão. Segundo, a saliva contém enzimas que começam a partir em pedaços menores os carboidratos, grandes moléculas de açúcar, como o amido do pão. Além disso, é a saliva que umedece e dá liga aos alimentos triturados e permite que eles sejam transformados em um grande bolo compacto e lubrificado, que pode ser engolido sem risco de engasgos. Se você não acredita que a comida seca não desce sem saliva, experimente o famoso teste da bolacha. Comer 3 biscoitos em menos de 1 minuto, sem apelar para um copo d'água. É simplesmente impossível. É impossível mesmo, né, pessoal? Porque imagina comer biscoito sem tomar água, o negócio vai ficar tudo empapuçado. Imagina biscoito de polvilho, Camila? Não tente não, gente, não tente não. Isso daqui foi uma vez, né, que dizem sobre a importância da gente ter a nossa saliva aqui, ó, na nossa boca. E outra, já tá falando, é um artigo científico, né, são pesquisadores, cientistas estão falando que é praticamente impossível. Isso mesmo. Então tá. Vamos lá. A razão é que mesmo trabalhando 10 vezes mais rápido, as glândulas parótidas e salivares não conseguem produzir saliva com a rapidez necessária para que os pedaços de biscoito passem em menos de 1 minuto de paçoca a uma massa umedecida que possa deslizar até o estômago. Então, olha o que a gente está aprendendo, né? Que a saliva ela é importante para que ela vai ajudar a triturar o alimento, né? E a dissolver e fazer o percurso do nosso estômago, porque senão ele vai ficar parado, né? Entalado lá. Então, olha a importância, né, pessoal, da saliva e de beber água também, né? Pra gente ficar hidratado. Isso. Lembrando, né, Natália, não é para beber água, né? Aqui tá dizendo sobre a saliva, mas não para beber água na hora da comida, não, né? A saliva, ela está ali porque você bebeu água, porque você bebe água durante o dia, né? Sim. E o que é mais legal aqui, nesse texto aqui, quando a gente põe na tela, é todo esse processo que ele mostra realmente como, né? Funciona, né? O processo certinho. Isso. A gente nem imagina o que tá acontecendo aqui dentro, mas o nosso organismo, ele não para 1 minuto. Não mesmo. Vamos continuar e terminar esse texto? Vamos. A boa notícia é que a produção da saliva é automática, comandada pelo sistema nervoso que é autônomo sempre que o cérebro detecta a presença de comida na boca. O interessante é que, por associação, também funciona pensar em comida, sentir o cheiro bom do almoço no fogo e até ouvir que ficou pronto aquele prato que você gosta. O caso mais famoso de água na boca por associação, claro,
é já o lendário cão do fisiologista russo Ivan Pavlov. De tanto ouvir um sino tocar antes de receber sua comida todos os dias, o animal passou a salivar em resposta ao tocar do sino, mesmo que o prato demorasse a chegar. E eu, de tanto escrever sobre comida, já fiquei com água na boca. Quem escreveu esse artigo científico foi a Suzana Herculano Russell, né, lá para a revista, lá do Rio de Janeiro, para a revista CHC. Então, olha só, gente, o cachorro, ele só de escutar o bater do sino, ele já começava a salivar, porque ele sabia que toda vez que batia o sino, ele ia almoçar, ele ia comer. Então, quando tocava o sino, ele já começava o processo de salivar. E é bem o que a Camila falou. Só da gente pensar na nossa comida preferida, né? Que a gente vai almoçar num lugar bacana, a nossa boca já enche d'água, a nossa barriga, né? Ai, que delícia! E ó, é tudo ligado, né? Porque é o que a gente pensa que faz com que, né, a saliva, ela fica ali, né, naquele momento na nossa boca e a gente lembra. É possível até lembrar do sabor, né, Pro Natália? Sim, é todo o sistema nervoso, né? Muito bacana. Mesmo. E tá vendo? A gente não sabia sobre isso, a gente era um público leigo sobre esse assunto e agora a gente aprendeu mais uma. Então, isso é público leigo, pessoal. Quando você não tem conhecimento sobre um assunto e aí você lê sobre aquilo e se informa, certo? Gostei, Pro Camilo, deu até fome. Me deu fome. Isso mesmo. Mas se a gente pensar, a gente sempre tá com fome, né, Pro Natália? Mas vamos conhecer mais sobre então? Vamos lá. Olha lá. Quem escreve esse tipo de texto, Pro Natália? Nesse caso foi a pesquisadora, né? Isso. Pode ser cientista, pesquisador é alguém que se informa sobre aquele assunto, pesquisa, e aí sim ela pode escrever sobre aquele assunto. E o bacana de saber, Pro Natália, é que eles vão pensar, é só um cientista? Não, né? Eu, né, professora Camila, quando eu fui fazer faculdade, a gente tem que ler textos, né? Para também fazer um texto científico que comprove aquilo, né, Pro Natália? Bastante, né, Pro Camila? Isso, a Pro Natália, nossas formadoras, supervisoras e tantos mais. Até você aí de casa, né? Se você é interessado muito por um assunto e ler, você também pode fazer um artigo científico, né? E hoje em dia, pessoal, é tão mais prático, tão mais acessível, né, essas informações, através do celular, do tablet, ou pega uma revista emprestada, um livro emprestado, é muito mais fácil. Então, a gente precisa colocar a nossa cabeça sempre para funcionar, para a gente aprender coisas novas, para a gente se inteirar no mundo inteiro, né? E hoje no que nós estamos vivendo, a maioria dos livros, né, estão digitais, né? Claro. Mas eu adoro pegar assim, Pro Natália, num livro e ficar lendo. Tem até um cheirinho diferente, né? Isso. Olha, com toda essa novidade, quando você voltar lá para sua escola, pegue um livro, ó, e sinta esse cheiro, né, Pro Natália? É verdade. E quem são os leitores, Pro Camila, desse tipo de texto? Nesse artigo científico que nós lemos, é para quem os leitores? Para o público leigo, mas pode ser o infanto-juvenil, porque foi um texto divulgado na revista CHC. Mas, por exemplo, se é num jornal, é como que você disse, é para um público mais adulto. Sim. Se for o jornal Joca, por exemplo, já é também para o público-alvo infanto-juvenil. Então, aí os leitores são variados, né? Para quem se interessa sobre aquele assunto. E sabe o que eu acho, Natália? Quando a gente pensa científico, a gente pensa ciência. Ciência, é só para uma pessoa que estudou. Mas não é não. Você aí de casa pode ler um texto de artigo científico. Eu aqui também posso. Então, vamos começar a ler e aprender mais. Vamos deixar um desafio para eles? Que tal? Eu acho. Você tem que achar aí, ó, já que você tá na sua casa, aí no celular, né, Pro Natália? Coloque aí um artigo científico para criança. Igual a gente acabou de trazer aqui, hein? Combinado? Se você tiver alguma dúvida sobre porquê de alguma coisa, porque funciona, não funciona, você coloca né, na plataforma e aí vai acessar e vai ter. E você vai procurar, claro, tem que ser um site confiável, né, pessoal? Não vai sair lendo qualquer site, não. Tem que, porque artigo científico foi comprovado, foi feita uma pesquisa. Então, combinado? Lê, depois você conta pra gente, conta pra sua professora. Isso, combinado? Sempre tem uma curiosidade que a gente fica aqui na nossa cabeça, né, Pro Natália? Sabe o que eu vou falar? Só uma curiosidade pra você. Quando eu tô picando lá alho na minha casa, assim, ó, cebola, começa a chorar. Por que será, Camila? Eu não sei por que chorar, mas eu fico lá chorando e eu não entendo por quê. E a mão também depois fica com cheiro, né? Não é? Por que será, hein? Não sei, mas quando eu chegar na minha casa... Eu vou pesquisar. Eu vou também. Eu vou pesquisar. E você pesquisa aí, hein? Pode deixar. E vamos então aprender um pouquinho sobre gramática? Vamos. Hoje é um assunto... Que, ó, tem que pensar. Tem que pensar. Então presta atenção nessa aula, certo? Qualquer coisa você assiste de novo ou para o vídeo e aí para aprender certo, para não esquecer mais, certo? É sobre a
crase? Você sabe o que é a crase, Pro Camila? Olha, Pro Natália, eu vou falar bem a verdade pra você. A gente sempre sabe, mas parece que a crase a gente tem que ficar toda vez pensando ali como usar, como utilizar, porque tem várias regras. Sim, mas com as dicas que nós daremos hoje, eles vão aprender, nunca mais vão esquecer, né? Ah, isso sim. Eu E aí, espero. o vídeo tá lá, né? E toda vez eles podem pausar, olhar, reprisar. Vamos lá conhecer então, Pro Natália, o que é crase? Vamos, então o que é a crase? Com origem lá na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão. Já na nossa língua portuguesa, a crase indica a junção de duas vogais as. Então, a vogal A mais A, né? É a junção delas e aí eu coloco a crase. E tem uma coisa, você sabia também, Pro Camila, que todo mundo fala, o acento crase. Mas não é acento crase, né? É conhecido como acento crase, mas na verdade o nome dele é acento grave. Sabia disso? Olha, Pro Natália, não sabia não. Não sabia? Vou mostrar pra você, olha aí na tela. Vamos lá. Sempre que houver a fusão desses elementos, né, das duas vogais as, o fenômeno será indicado por um intermédio da presença do acento grave, também conhecido de acento indicador de crase. Olha só, fica mais fácil se a gente pensar. Então, que a crase, né, ela é a junção da letrinha, da vogal A mais A. Pro Natália, mas tá confuso. Então, vamos pro exemplo? Vamos. Que aí fica mais fácil. Sim, isso mesmo. Então, olha lá que bacana a feira, gente. A minha mãe precisa ir à feira. Nossa, mas vai ficar muito confuso, né? É muito confuso. Precisa ir à feira? Então, não tem um jeito mais fácil? Claro que tem. Então, eu vou pegar lá o a, né, que é uma preposição, e o a, que é o artigo. Vou juntar os dois, fazer a fusão e coloco o acento grave, que é a crase. Então, fica, minha mãe precisa ir à feira. Não é muito mais fácil, Pro Camila? Muito mais fácil. Então, ao invés de a gente falar a gente utiliza a crase. Sim, a gente junta e coloca a crase. Olha que bacana, tá vendo? Tá Tem vendo? outras regras. Tem outras regras, mas aí a gente já começa a entender, né, Pro Natália? Claro. Isso mesmo. Mas aí a gente tem algumas regras. Nós vamos colocar aqui na tela, a gente vai ler quais são as regras e depois a gente vai explicar uma por uma com um exemplo, certo? Sim. Então, olha aqui na tela. Regras. A crase, ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Então, femininas, né? 2. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora. 3. Antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. 4. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. E 5. Existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Pro Natália tem bastante regras. Sim, mas a gente vai trazer o exemplo, aí fica mais fácil, né? Quando eles visualizam, fica muito mais fácil deles aprenderem. Então, tem caso que é opcional. O que é opcional? Você pode ou não colocar. Então eu decido quando eu quero colocar crase? Não, né, pessoal? Tem a regra, né? Tem a dica, poxa vida. Então, vamos no exemplo, que aí você não vai esquecer mais. Olha então na tela. Então, o que se tem? Quando tenho que colocar a crase. Quando tem um termo antes que exige a preposição a ou um termo, depois do gênero feminino. Nesse caso, olha a menininha toda enfeitada, né? E ela tá dizendo, fui à praia. Olha só. Então, é do gênero feminino. Então, esse a, ele vem com a crase. Fui à praia. Isso mesmo. Nós também temos a indicação de horas. A gente sempre fala de hora. A gente, às vezes, para fazer uma festa. No convite, né? Isso, no convite. Ou que vai ficar pronto um exame. Ou que a gente vai numa consulta. Então, a gente utiliza a indicação de horas em vários momentos, ou às vezes do nosso dia ou da nossa semana, certo? Então, olha lá na tela. A festa começa às 20 horas. Lembrando para a Natália que aqui tem duas dicas muito importantes. Quando se refere à hora, eu coloco crase e também quando eu falo de hora, eu não coloco H e o S no final referindo horas. Não. É só o símbolo H. É só o símbolo H. Você sabia disso? Não vai colocar o S achando que é porque tá no plural. Não. A gente só utiliza o símbolo H que se refere a
hora. Ai, olha, falou da saliva e agora tem essa foto aí, olha que a boca já salivou. Mas vamos lá. Expressão à moda de. Como assim a moda de? Esse, né, é um bife à moda o quê? A milanesa. Então, pedi um bife à milanesa. Esse A tem a crase. Gente, eu adoro bife à milanesa. Ai, pro Natália. Agora eu aprendi, então, que ele vem, esse A milanesa é craseado e eu não vou esquecer. Pro Natália, é a sua comida preferida? Eu amo bife à milanesa. Pro Natália é minha comida preferida. É? Ai, eu adoro. Não acredito que a gente descobriu isso juntas. Tá vendo? Mais uma a gente aprendeu junto. Não acredito! E a locução feminina também, nós Camila? temos alocuções femininas, né? E aí nós temos exemplos. À noite, à direita, às pressas. Lembrando que locução a gente já aprendeu, prepositiva, né, para Natália? Adverbial. Adverbial. Lembrando que é sempre quando nós temos duas palavrinhas. Então, aqui nós temos já à noite, à direita, às pressas. E nós temos aí o exemplo. Gosto de caminhar à noite. Esse à noite, né, está se referindo à locução feminina, né, noite. Sim? Então, vamos lá. Vamos lá, então. A crase também deve ser empregada apenas diante das palavras femininas. Temos falado isso bastante aqui, então. A crase vem acompanhado quando a palavra for feminina. Olha o exemplo aí. Sua casa é igual a de todos nós. Esse A craseado está se referindo o quê? Às casas, né, pessoal? Então, sua casa é igual a de todos nós. Então, ele vem acompanhado do acento grave, que é conhecido como a crase, certo? Então, a gente já aprendeu um pouquinho no que tem, né, pro Natália? E quando não tem? Não tem. Não tem. Também vamos na dica, então. Sim. Aí você não esquece. Então, não tem crase quando, olha na tela, a palavra for no gênero masculino. Olha o exemplo. O menino foi a pé. Por que esse A não está craseado? Porque pé é feminino. Você não fala, a minha a pé. O pé é masculino, né? O pé, pé. Então, o pé é masculino. Então, a gente não leva a crase. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. Quando o verbo for no infinitivo. E nós já aprendemos sobre os verbos, né? Sim. O que é verbo infinitivo, para Camila? É o verbo em seu estado natural, terminado em ar, ou ir. Os exemplos são contar, vender e partir. Estado natural quer dizer que o verbo não muda, ele está na sua forma natural. A gente não modificou ele de acordo com o número de pessoas. Eu, ele, nós, ele só ficou no seu verbo, né, da sua maneira natural. Então, olha lá o exemplo. Olha na tela. Eu pedi para você contar a história. Então, quando eu falo de contar, eu estou no verbo no infinitivo. Então, o A não tem crase para Natália. E agora? Agora, quando for um pronome de tratamento. Você aí na sua casa sabe o que é um pronome de tratamento? São as palavrinhas que nós utilizamos para tratar a outra pessoa. Então, um exemplo. Você, senhor ou senhora, vossa excelência e etc. Vossa majestade, enfim, tem vários. Olha um exemplo quando eu não utilizo a crase. Dirijo-me a vossa excelência para levar um café. Nesse caso, esse A não é craseado. Vamos treinar para Camila? Sim. Para saber se a gente está tinindo e se eles também estão. E lembrando, né, para Natália, né, que a gente já falou que são várias, né, várias regrinhas. Então, locução, na frente de palavras femininas. Então, a gente tem que prestar atenção e ter cuidado, porque a gente vai treinar, tá bom? Combinado? Vamos lá, então. Eu adoro o Snoopy. Vamos lá para Natália. Pedro, então lembrando, pessoal, que sempre nesses espaços em branco nós colocaremos a letrinha A, né, a vogal A. Porém, algumas irão com a crase e outras não. Então, na tela, vamos ver se você adivinha, certo? Pedro se dirigiu à secretaria da empresa e perguntou à secretária do diretor se já tinha sido dada a ordem de pagamento do salário em dívida dos funcionários, que continuavam à espera de um aumento conforme a inflação anual. Onde será que eu coloco o A craseado ou A normal? Pedro se dirigiu à secretaria da empresa. Então, esse A, ele é craseado. Perguntou à secretária. Novamente, olha aí, a crase. Se tinha dado a ordem. Não, a ordem, ele não recebe a crase. Que continuavam à espera, né? Esse A é craseado conforme a inflação anual. Esse segundo A, né, esse último A, não leva
a crase. Isso mesmo. E agora nós temos algumas frases para a gente verificar, lembrando que vai a letrinha A. Mas para a gente saber se é com A, é com crase ou sem. Vamos lá? Então, olha. Graças a Deus. Isso. Todo mundo coloca com crase, né? Olha aí, pro Natália. Mas não vai crase pro Camila. Por que, pro Camila? Porque Deus, né, é masculino, então a gente não utiliza. Olha lá na tela próxima pro Natália. Vamos a pé. E agora? Não, né? Porque pé é masculino. Pé é masculino. Então, e quando a gente se refere pro Natália? Sairemos meia-noite. À meia-noite. Sairemos à meia-noite. Por que meia-noite? Sim, porque nós estamos se referindo à hora. Então, quando se refere à hora, ele utiliza a crase, combinado? Sim. Agora, obrigado a todos. Não tem crase. Isso mesmo, porque todos, né? Sim, não tem como. Agora e vira à direita. A gente sempre fala, né? Vira à direita, vira à esquerda. Esse leva a crase, pessoal. Não esqueça, beleza? Olha lá. Estamos frente a frente. Esse não leva a crase. Não. Se você ainda tá lá tentando saber como que faz, volta lá no vídeo, pausa o vídeo, anota as regrinhas. Assista de novo? Isso, porque todas as atividades do 7º bloco, nós vamos falar um pouquinho, né, de crase. E quando a gente fala de crase, pra gente fazer os exercícios, pausa. Lá na TV falaram, então vamos pausar pra gente saber, né, pra Natália? Sim, e outra coisa, pessoal, vamos dar a dica aí pra vocês. Já estamos no 7º bloco, né? Pega o fôlego, gente, respira fundo. Sei que não tá sendo fácil, né, pra você, nem pra gente, pras professoras. A gente tá com saudade, a gente queria estar tudo junto, mas vamos dar o melhor de si, certo? Não desanima, vamos fazer com empenho, com vontade, dar o melhor de si, que a gente tá na reta final, né, Camila? Isso, o mais importante, a gente tá na reta final. E sempre quando tá chegando no final, parece que a gente vai desanimando, mas não desanima não. Levanta, sacode a poeira. E vambora. Isso mesmo. Então, prestem muita atenção, façam com cuidado, tenham zelo pela atividade de vocês, façam com carinho as atividades de vocês, tá bom? Porque não é só a gente que está ensinando, mas vocês estão aprendendo, Sim. né? E outra coisa, né? Entrega sempre na data correta, tudo certinho, né? Capricha nas atividades, na letra. Se você ainda tá com dúvida, volta o vídeo, pergunta, porque, ó, pessoal, é muito importante que vocês aprendam, que deem o melhor de vocês. Isso mesmo. Combinado? E na semana que vem... a gente volta com toda certeza. Tchau, tchau, turminha! Tchau! Oi, galera, tudo bem? Eu sou a professora Ana Becker, eu dou aula de artes aqui na Rede Municipal de Itatiba. Quero aproveitar para mandar um beijo para os meus alunos da Escola Filomena, para a Escola Inês Prado. E agora nós vamos fazer juntos o nosso momento de artes. Vem brincar comigo? Nós temos duas etapas, duas brincadeiras diferentes. A primeira, a gente vai trabalhar com essa música aqui, que eu acredito que todos vocês já conhecem. Da cabeça, ombro, joelho e pé. Nós vamos fazer os movimentos juntos. Só que tem um porém, que é um desafio ali. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar? A gente vai fazer a primeira sequência cantando todas as partes da música. Depois a gente não pode falar cabeça, depois não pode falar o ombro, joelho, pé, enfim, vai chegar uma hora que a gente vai ficar sem cantar e depois a gente volta a cantar junto. Mas primeiro, ó, relaxa, sabe? Pega aí, dá uma esticada, coloca uma roupa confortável e vem brincar comigo. Vamos começar? Respira e vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé, joelho e pé. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz.
pé, pé. Ufa, a gente conseguiu. Agora vamos cantar a letra inteira? Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ai, que delícia, né? Brincar juntos. Vocês estão gostando? Agora a gente vai para outro desafio. É um desafio de sequências de coreografia. Vamos dar uma olhadinha? Olha, o desafio agora é um pouquinho maior. Eu espero que vocês consigam me ajudar, porque, olha, é bem difícil. A gente vai fazer uma sequência de poses. São várias poses que vão aparecer pra gente. Tipo o seu mestre mandou. Só que o que acontece? Cada pose que aparecer, cada movimento novo, a gente vai ter que fazer desde o começo. Então, a gente vai ter que repetir todos os movimentos. Tá bom? Então, relaxa aí, vamos começar. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. Vamos colocar uma música para a gente poder brincar junto? Vamos ver. Olha, se vocês estão escutando, esse ritmo é um ritmo indiano. E ele vai fazer a base de toda a nossa brincadeira. Então, bora começar? Vocês fazem aí, eu faço aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer sem errar. Vocês conseguiram? Olha, a Pro aqui sofreu um pouquinho, viu? Será que a gente conseguiu fazer sem errar nenhum? Vamos lá, depois vocês me contam como é que foi aí. Galera, muito obrigada. Esse foi o nosso momento de arte de hoje. Fiquem bem, se cuidem. Não esqueçam sempre de lavar as mãos e ó, beijos pra vocês.
Oi, meus queridos, tudo bem? Eu me chamo André Armeni e voltei para mais uma aula de matemática com os quintos anos. Na última aula, a gente estava vendo sobre frações. E no meio da aula, eu falei uma palavra diferente. Fração equivalente. Hoje, nós vamos trabalhar bastante com isso. Combinado? Então, para isso, a nossa aula, frações equivalentes. Beleza? Vamos lá. Vamos trabalhar com muita recordação da aula passada. Primeira coisa, vocês se lembram dos mosaicos? Nós usamos essas peças para introduzir a nossa aula sobre fração. Mas será que vocês se lembram do nome delas? Eu tenho o hexágono, o trapézio, o losango e o triângulo. Preciso que vocês saibam o nome deles para entender a aula, beleza? Vamos começar com o hexágono. Nós teremos o hexágono como todo referência, certo? Eu vou partir daqui, do meu hexágono. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos cobri-lo com trapézios. Trapézios, vocês viram, era aquela peça vermelha. Então, eu vou colocar na parte de cima um trapézio, na parte de baixo, outro trapézio. Quantos trapézios precisei? 2. Olha para a minha pergunta. Que fração cada trapézio representa em relação ao hexágono? Eu tenho a fração meio. Meio em cima, meio embaixo. Beleza até aí? Não esqueçam, essa área que eu estou usando e nomeando como meio. Certo? Vamos para a próxima agora. Troque um trapézio por triângulos. Então, de novo, peguei o meu hexágono. Coloquei os trapézios. Trapézio em cima, trapézio embaixo. Vou pegar agora o trapézio e vou colocar triângulos. Um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. O meu todo referência, sendo o hexágono, que é a peça amarela, pergunta: os triângulos colocados representam que fração do hexágono? Para eu cobrir o hexágono inteirinho, eu precisaria de 6. Mas como eu estou falando só da parte de cima, eu estou usando somente 3. A minha fração, 3/6. Vocês repararam a área utilizada, que foi parecida com a primeira imagem? Por que isso? As frações 1/2 e 3/6 representam a mesma área do hexágono. Que coisa interessante. Ah, mas vamos trocar de novo. Estou gostando da brincadeira. Agora, vamos cobrir o hexágono com losangos. O losango era a peça azul, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar um aqui. Vou colocar outro aqui. E vou colocar outra aqui. O meu todo referência foi colocado o losango e eu precisei usar 3. Precisei usar 3, olha para a pergunta. Que fração cada losango representa em relação ao hexágono? Então, cada pedacinho desse colocado, eu dividi o meu todo referência em 3 partes iguais, um único pedaço, 1/3. Joia? Vamos fazer de novo? Vou pegar agora o losango que era azul e vou colocar triângulos. Então, peguei o hexágono, vou colocar meus losangos, 3. Agora, eu vou pôr os triângulos em um único losango. Um triângulo aqui, outro triângulo aqui. Olha que coisa interessante. Para eu encher este hexágono, eu coloquei 3 losangos. Em cada losango cabem 2 triângulos. Se eu fosse pôr só triângulo no hexágono, eu ia colocar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, não é? Olha para a pergunta. Os triângulos colocados representam que fração do hexágono? Esses 2 triângulos, qual vai ser a fração pensando no meu hexágono?
2/6. E vocês viram que é a mesma área usada na outra imagem? Por quê? As frações 1/3 e 2/6 representam a mesma área do hexágono. Fica muito mais fácil com o desenho. E agora? Que coisa interessante. Eu tenho 1/2 igual a 3/6. Eu tenho 1/3 igual a 2/6. Essas duas frações e essas duas frações, como são chamadas? Atenção, frações que ocupam o mesmo espaço, a mesma área, elas são chamadas frações equivalentes. Então, vamos ver. Frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Porque na matemática a gente não fala que elas são iguais. Igual, 1/2, é se fosse 1/2 igual a 1/2. Igual quer dizer, esse lado é igual a esse lado. A gente fala equivalente porque eles ocupam a mesma área, certo? Olha só nessa situação aqui. Eu tenho 4 todos referências. E aqui eu peguei esse retângulo, dividi em 2 partes, peguei uma só. Fração 1/2. O meu todo referência, dividi em 4 partes, pintei 2, 2/4. Todo referência, dividi em 6 partes, pintei 3, fração 3/6. Aqui eu tenho o todo referência, dividi em 8 partes iguais, pintei 4, 4/8. Olha lá, percebam que as frações apresentadas representam a mesma porção do todo. Então, eu posso concluir que 1/2 vai ser igual a 2/4, que vai ser igual a 3/6, que vai ser igual a 4/8. E assim por diante, frações equivalentes. Bom, vamos ver uma outra situação. Essas frações na reta numerada. Eu tenho aqui 2 retas, de 0 a 1. Logicamente que tem a flechinha, quer dizer que ela continua. Na primeira reta, eu dividi em 4 partes iguais e enumerei as frações. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Embaixo, eu coloquei na mesma reta, com o mesmo tamanho de 0 a 1, mas eu dividi em 8 partes iguais. E enumerei 1/8, 2/8, 3/8 até 8/8. Eu estou falando que ocupa a mesma área. Se ocupa a mesma área, a fração equivalente, tem que dar certo isso numa reta. Olha só que coisa legal. 1/4 ocupa o mesmo local que 2/8. 2/4 que 4/8. 3/4 que 6/8. E 4/4 que 8/8. Certo? Elas ocupam o mesmo ponto na reta numerada. Então, a gente descobre a fração equivalente vendo, ocupa a mesma área. A gente vê que a fração equivalente ocupa o mesmo ponto na reta numerada. Será que sempre vai ser assim? Será que a gente tem que fazer sempre tudo isso? Vamos observar agora outras 4 retas. Aqui eu tenho, na primeira reta, tem uma fração lá, 2/2, quer dizer, toda referência dividida em 2, então vou pôr a fração que divide, 1/2. Depois, 3/3. Vamos colocar as frações? Dividir em 3 partes, né? 1/3, 2/3 e 3/3. 4/4, 4 partes. 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. 6, 3, 4, 5 e 6. Olha que coisa mais linda nessas retas, o que é uma fração equivalente. Se eu traçar, olha, 1/3 ocupa o mesmo espaço que 2/6. Olha essa, 1/2, 2/4 e 3/6. 2/3 e 4/6. Provei novamente que eles ocupam o mesmo ponto no segmento. Agora, não quero mais saber de nem objeto, nem reta. Vamos falar sobre quantidades.
Agora eu tenho 12 estrelas, adoro estrelas. E eu vou fazer a seguinte divisão. Vou fazer um grupo, 2 grupos. Certo até aí? Cada grupo representa que fração desse meu todo referência? 1/2. Mas quanto tem de estrelas nesse um único grupo? 6 estrelas. Certo até aí? 6 estrelas, 1/2. 1/2 vale 6 estrelas. Não esqueça desses números. Por quê? Vou mudar agora, é a mesma quantidade de estrelas, mas vou mudar a divisão. Vou dividir um grupo, 2 grupos, 3 grupos e 4 grupos. Certo? Mas eu já dividi em 4 grupos, eu vou pegar 2 grupos. 2 grupos de 4. A minha fração vai ser 2/4. Quantas estrelas tem 2/4 de 12? 6 estrelas. Olha, deu o mesmo valor que na primeira vez. Eu vou testar de novo. Vou dividir novamente. Agora eu vou dividir assim. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos. Fiz 6 grupos com as 12 estrelas. E eu vou pegar quantos grupos? Peguei 3. Dos 6, peguei 3. A minha fração, 3/6. Quantas estrelas são? 6 estrelas. Então, nós vimos que a separação foi diferente, os grupos foram diferentes, mas a quantidade não mudou. Como eu estou trabalhando com 12 estrelas, eu consegui frações equivalentes. Mas, professora, vou ter que fazer isso tudo toda vez? Não, tem uma dica. Olha aqui a dica. A partir de uma fração, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um número natural. Olha lá o que quer dizer tudo isso. Peguei 1/3. Qual é a fração equivalente? Pego um número, multiplico o numerador e depois o denominador. Vou fazer vezes 2. Então, eu multiplico 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. 1/3, 2/6. Vou multiplicar de novo. Vou resolver 4/12. Mesmo número em cima, mesmo número embaixo, hein, pessoal? Agora, vou multiplicar de novo por 2. 8, 24/avos. E se eu ficasse aqui, eu ia ficar até amanhã e não ia chegar no final, tá? Multiplicando sempre o mesmo número em cima e embaixo. Mas e se o número for 18, 27/avos? Em vez de multiplicar, vamos dividir agora? Sempre em cima e embaixo. Então, eu vou dividir por 3. 18, 27/avos, eu tenho 6/9. Vou dividir por 3 de novo. Eu vou conseguir a fração 2/3. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. A gente divide ou multiplica com o mesmo número natural o numerador e o denominador. Eu não posso multiplicar ou dividir só um ou só o outro. Nesse caso, 2/3, eu tenho que parar. Por quê? A divisão, ela tem que ser exata. Não pode ter resto. Então, o 2 e o 3, eu não consigo um divisor que faça essa divisão com números inteiros. Todo mundo entendeu? Beleza? Cuidado, hein, que esses errinhos assim costumam acontecer. Mas como eu vou resolver situações, problemas? Porque, e aí a conta é fácil, mas como que a gente resolve problema? Olha aí, eu trouxe um gostosinho. Observe a quantia que cada aluno, cada criança, gastou em um passeio. Então, eu tenho o Pedro, ele gastou 2/10 de R$30. O Cláudio gastou 1/6 de R$30. E a Laura gastou 3/15 de R$30. Como é que eu aconselho vocês a resolver isso? Vamos pegar quantas cada criança gastou. Vou começar pelo Pedro. Pedro gastou 2/10 de R$30. Quem me conhece sabe, eu sou de pleno acordo que matemática tem que ser desenhada. Se você desenha, você enxerga o que você tem que fazer. Olha nessa situação, eu tenho que achar 2/10 de 30.
Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a divisão, os 10 grupinhos. Eu tenho que pegar esses 30 e distribuir nesses 10. Então, distribuir, divisão. 3. Então, coloco 3 em cada quadradinho. O Pedro gastou 2 quadradinhos desse. Então, vamos circular os 2. Aqui eu posso fazer 3 mais 3, ou eu posso fazer 2 vezes 3, 6. Pedro gastou R$6. Agora vamos ver outra criança, o Cláudio. O Cláudio gastou 1/6 de R$30. Mesma coisa. R$30, vamos fazer o desenho, dividido por 6. Distribuindo os 30 no 6, eu vou ter 5. Coloco 5 em cada um. O Cláudio está usando um quadradinho só. Eu vou fazer, então, 1 vezes 5 igual a 5. Resposta, Cláudio gastou R$5. Certo? Agora, vamos lá para a Laura. A Laura gastou 3/15 de R$30. Vou pegar os R$30 e vou fazer 15 grupos. Agora, vou distribuir os 30 no 15. Divisão. Coloco 2 em cada quadradinho. Depois que eu coloquei 2 em cada quadradinho, a Laura pegou 3 quadradinhos. Aqui eu vou fazer 2 mais 2 mais 2, ou então, para ficar mais fácil, 2 vezes 3 igual a 6. Laura gastou R$6. Professora, o desenho ajuda a gente a todo momento, para você entender. Olha, por exemplo, nessa situação do pedreiro. O pedreiro, ele precisa de 2.466 blocos para construir uma parede. Ele já fez 1/9 da parede. Quantos blocos o pedreiro já usou? Então, o meu todo referência aqui é 2.466. Ele já usou, já fez 1/9. Então, ele tem 9 grupos e usou um grupo. Então, vamos fazer os grupos. 9. Ele já não usou 1. Ótimo. Agora eu tenho que descobrir quanto vai ser colocado em cada grupinho desse. Então, eu tenho que pegar o 2.466 e distribuir nos 9. Não tem outro jeito, é divisão. E é rápido, já fizemos vários desses. 2, dá para dividir para 9? Não dá. 0. Vou fazer 24. Quantos 9 cabe no 24? 2. 2 vezes 9, 18. Para 24, eu tenho 6. Abaixo 6 da dezena. 66 dividido por 9. Quantos 9 cabe no 66? 7. 9 vezes 7, 63. Para chegar no 66, eu vou ter 3. Baixo 6 da unidade. Agora, 36 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe no 36? 4. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Cada quadradinho vai ter 274 blocos. Resposta, o pedreiro já usou 274 blocos. Beleza? Fica muito mais fácil assim? Fica, mas desenha, tá bom? Agora, vamos girar, e vamos girar. E para essa parte da aula, eu contei com a ajuda do meu genro, o Alisson, que ele pegou o skate dele e ele fez um favor para mim. Ele foi provar para mim que dá para fazer uma volta de 360 graus e de 180 graus. Aí eu fiquei pensando, vocês sabiam que o skate começou por causa do surf? O surf, eles pegam a prancha e vão lá para a praia. Aí, o que eles fizeram? Botaram rodinha, diminuíram, surgiu o skate com a mesma proposta. Olha lá, pessoal. Aí estão as pernas dele. Olha o que ele faz com o skate. Lembrando que ele tem o ponto de apoio, tem um pé que não vai sair do lugar. Olha lá. Viram isso? Agora, atenção. Tem um outro aqui. Olha, só meia volta. Ah, mas vocês entenderam essa volta aqui de novo? Uma volta inteira. Vocês repararam
que ele sempre tem um pé de apoio. Esse pé de apoio na matemática é o ponto de apoio, não pode sair. Na matemática, se você tira esse pé de apoio, você erra o exercício. No skate ele cai, tá bom? Mas olha só que legal, ele girou, certo? Um giro pode ocorrer em dois sentidos. Ou ele podia girar no sentido horário, que é o sentido do jeito que anda o relógio. E temos também o sentido anti-horário, certo? Agora, em qualquer sentido, o giro pode ser de 1/4, de 2/4, de 3/4 ou de 4/4 de volta. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa tela, onde o skate está aqui, posição inicial. Para ele dar uma volta de 1/4 de volta, esse skate vai andar e parar aqui. Agora, naquela outra situação, 2/4 de volta, onde? Nos 2/4 de volta, o skate estava aqui, veio para cá, 1/4, depois veio para cá, 2/4, certo? Agora, vamos ver outro desenho. 3/4 de volta. Olha a posição inicial, aonde é que estava o skate. E olha que legal, eu tenho 1/4, 2/4, 3/4. E aqui é o 360 graus, que é o 4/4 de volta. É a volta inteira. Nós vamos ver bastante isto. Um giro completo, ele mede 360 graus, certo? Agora, meio giro, ele vai medir 180 graus. Olha lá a volta pela metade. Mas, vamos lembrar, o giro de 1/4 de volta corresponde a um ângulo denominado ângulo reto. Ele mede 90 graus. Presta atenção nos relógios, por favor. Todos esses relógios apresentam os ponteiros marcando ângulo reto. São cantinhos que todos eles são formados parecendo um L, tá? Esse L é o nosso ângulo de 90 graus. Agora, eu vou só mostrar para vocês visualizarem, tá? Mais para frente, vocês vão usar réguas. Espera lá um pouquinho só. O ângulo reto é o canto reto. Veja como é fácil encontrá-lo. Então, vamos imaginar que o pedreiro foi muito decente e fez uma parede com a coluna retinha. Esse cantinho, se for medir, ele tem 90 graus. Agora, o canto da mesa, com a perna, também vai ter 90 graus. Agora, esse desenho muito show. Eu tenho o computador e a mesa. Para isto, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou ensinar uma dica rápida. Professora, como que eu vou descobrir se o ângulo é de 90 graus ou não? Eu não falei que tem que lembrar o L? E que este canto tem que ser retinho? Aí eu falo assim para os meus alunos. E estou falando para vocês, meus queridos alunos. Pegue 2 réguas, bico. Você vai usar as réguas como apoio. Onde? Coloque uma régua num segmento de reta. E a outra régua no outro segmento de reta. Ele tem que encostar. Encostou, formou um canto reto. Canto reto, 90 graus. Ah, vamos ver se dá certo aqui embaixo? Vamos lá. Neste segmento de reta, coloquei a régua. No outro segmento, coloquei a outra régua. Deu um canto reto? 90 graus. Professora, mas eu vou precisar usar sempre 2 réguas? Não! Deixa eu mostrar um negócio. A partir do ano que vem, com a graça de Deus, nós vamos voltar para a sala de aula e o professor de matemática vai mostrar um transferidor. Essa é a régua para você medir se ela tem 90 graus, se ela tem mais de 90 graus, menos de 90 graus, tá bom? Esse é o professor que vai usar na lousa. Vocês vão usar um pequenininho desse. Na certa, vocês já viram um transferidor.
Então, esse aqui é um objeto importantíssimo para medir ângulo. Ah, professora, mas se só tem ângulo de 90 graus, fica fácil. Usa as duas réguas. Em hipótese alguma. Olha lá. Também temos ângulos menores e maiores que 90 graus. Se você reparar neste daqui, nós temos o ângulo, um segmento aqui, e para ele ser reto, essa linha, esse segmento tinha que estar aqui. Então, ele é menor, ele não chegou a alcançar os 90 graus. Chama-se ângulo agudo. Agora, esse daqui, esse segmento e esse. Esse segmento, se eu fosse colocar aqui, tá vendo que ele ultrapassa o 90 graus? Ele é um ângulo maior que 90 graus. Ângulo obtuso. Certo? Pessoal, eu espero ter ajudado imensamente vocês. Façam com calma, com carinho. Não conseguiu fazer? Volta, refaça, desenha. Não esqueçam, matemática e desenho estão caminhando juntos. Beleza? Bom, eu me despeço aqui. Semana que vem eu volto. Combinado? Beijo. Fui!